Capso e nós vamos falar agora sobre o professor brasileiro esquerdista, né? Ele participa de várias ONGs aqui no Brasil, ele foi um dos maiores críticos da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e estava lá em Massachusetts, em Boston, e deu um tiro deu um tiro de chumbinho em direção a uma sinagoga. Mais do que isso, parece que entrou em luta corporal com segurança da sinagoga e foi preso, foi liberado agora, mas está muito estranha essa história. E para piorar a situação, ele, quando foi preso, ele disse que estava usando a arma para caçar ratos. Foi a expressão que ele usou, que estaria usando a arma de chumbinho para isso. Para quem não sabe, judeus eram chamados de ratos na época da Alemanha nazista, né? Quando eu falo para vocês que a esquerda brasileira é o nazismo, é a ressurreição do nazismo, essa esquerda totalmente pró-Palestina, anti-Israel, eles são... Eu não sei nem se o cara percebeu o tamanho da lambança que ele falou quando disse isso para a polícia de Boston, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Juju Comengu, Voodoo é para Jacu, 2 centímetros de pau ou uma Magnitsky misteriosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá aqui, saiu no New York Post, em várias mídias americanas, né? Na verdade, ele não estava em Boston, ele estava numa cidadezinha chamada Brookline, lá em Massachusetts, né? É perto de Boston, né? Aqui, ó, Carlos Portugal Gouveia, 43 anos, foi preso nessa quarta-feira, na noite de quarta-feira passada, depois que a polícia viu que ele deu 2 tiros de chumbinho perto do templo Beth Zion, uma sinagoga ali na rua Bacon, e depois ele disse que estaria caçando ratos, né? Isso daqui, assim, o cara é um advogado, estudou, né, professor da USP, então ele sabe o significado de caçar ratos. Ele sabe a conotação nazista que tem essa frase, né? Então, e ele falou isso para a polícia, né? E mais do que isso, aqui não está dizendo, aqui não está falando isso, mas ele entrou em luta corporal com os seguranças da sinagoga, né? Investigadores não acreditam que Gouveia estava alvejando a sinagoga, mas ele foi indiciado, né, no distrito de Brookline por atirar uma arma de chumbinho, pellet gun, aquela arma de chumbinho, né, e conduta desordeira e perturbando a paz e dano malicioso à propriedade privada, de acordo com os registros lá na corte, né? Então, ele estava lá em Nova York, ele estava lá nos Estados Unidos como professor visitante da Harvard School, né, da Universidade de Harvard, e a Harvard suspendeu ele do quadro de professores. Eles falaram que vão fazer uma investigação interna e anunciar mais punições eventualmente. Ainda não se pronunciaram sobre o caso, né? Ou seja, evidentemente que é um absurdo, ainda mais a justificativa que ele deu para a história, caçando ratos, porra. Não é possível, esse cara não pode alegar inocência, ele sabe da história do nazismo, ele sabe dessa história toda, ele fez isso de propósito, deve ter sido mais um dos esquerdistas que estão chateadíssimos com a flotilha da liberdade, que não deu em nada. Mais do que isso, sabia que a esquerda está chateada pra caramba com o plano de paz do Trump? Porque imagina, e se o Trump resolve essa questão da Palestina lá de Israel e dos palestinos? Imagina, a esquerda está desesperada, não pode dar certo não. Estão criticando pra caramba, inventando um monte de desculpa para tentar jogar lama no Trump, porque realmente, até eu, tá? Eu acho pouco provável que esse acordo de paz saia, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre Israel lá no canal Mundo e Revolução, faço todos os dias vídeos sobre Israel e sobre a Ucrânia e coisa e tal, e também sobre a Venezuela. Então eu acho que é pouco provável que esse acordo saia, porque já o Hamas aceitou, mas aceitou e disse que mas tem condições. Então não aceitou, pô. Condições, aceitar é aceitar, né? Aceitar com condições quer dizer negociar o acordo, né? Então eu ainda acho pouco provável que saia, mas se sair, meu amigo, é um golaço do Trump, não tem como descrever de outra forma. Pô. O Trump conseguiu resolver o problema lá da faixa de Gaza, da Palestina e coisa e tal, e a esquerda fica sem argumento, porque a esquerda não, que flotilha e não sei o que lá, e vamos quebrar o cerco e não sei o que lá, e no final das contas quem resolveu o problema foi o Trump. Olha que coisa, né? Enfim, o pessoal da esquerda está muito chateado com isso, né? Tá aqui, ó, professor da USP é detido nos Estados Unidos por atirar chumbinho próximo à sinagoga. Não foi bem isso não, tá? Ele entrou, os seguranças da sinagoga foram atrás dele, ele entrou em luta corporal com os seguranças da sinagoga e chamaram a polícia foi lá, então assim, foi uma confusão grande, não foi também um negócio assim, ele deu 2 tiros de chumbinho. E tiro de chumbinho, é verdade, né? Assim, muito dificilmente é algo letal ou que causa muito prejuízo, mas ainda assim é dar um tiro, né?
Aqui, ó, o Gouveia foi detido na cidade de Brookline, no estado de Massachusetts. Os funcionários da sinagoga Bet Zion chamaram a polícia quando viram atirando com uma arma de chumbinho em direção ao templo. Os seguranças foram lá falar com ele, foram lá pegar ele, diz que teve briga corporal, né? Ele disse à polícia de Brookline que estava caçando ratos. E eles estão botando isso aqui no jornal como se, não, aqui não tem nada a ver, aqui estão caçando ratos, nada demais. Não, meu amigo, caçar ratos, meu amigo, é justamente caçar judeus. O nazismo usava essa expressão para se referir aos judeus. Então, ou seja, ele sabe, não é possível que ele tenha usado essa expressão sem saber a relevância histórica dessa expressão, né? E estava tentando se livrar de ratos perto da sua casa. Porra, putz grila. Caralho, bicho. É muito nazista, é muito nazismo, cara. Esse pessoal da esquerda é antissemita mesmo. Eles repetem tudo que o Hitler falava. É lógico que eles adoram chamar os outros de nazistas, os outros de fascista, mas lembra, nazismo, fascismo é principalmente o ódio racial a judeus. É você querer um Estado grande, forte, para impedir que judeus conquistem o seu país e coisa e tal. É a esquerda, ele descreve a esquerda perfeitamente. Enfim, ele vai responder a processo, ele foi suspenso, ele foi liberado, tá? Ele ficou preso, mas foi liberado já está em casa, mas vai responder processo, e foi suspenso pela Universidade de Harvard, que vai investigar aqui, ó. Ele é livre docente em Direito Comercial e dá aulas na USP, e também é doutor em Direito para o Harvard, já foi pesquisador visitante em Yale. A universidade tem os cursos de Direito mais prestigiosos dos Estados Unidos, é verdade, só que ele foi suspenso de Harvard, tá? Ele foi suspenso por causa desse episódio aqui. É uma coisa que não pega bem não, cara. Isso aqui definitivamente não pega nada bem nessa situação. E vamos ver qual vai ser a punição dele. Harvard abriu um processo interno para avaliar o que aconteceu e aplicar punições adequadas, né? Além disso, ele é presidente do ID Global, uma ONG especializada em temas socioambientais. Esquerdismo, né? Ele integra o Fórum de Ações Coletivas do CNJ e não sei o que lá, tem um monte de coisa. Aqui, ó, o Cláudio Dantas faz um monte de coisa aqui. Ongueiro da esquerda, o cara tem um monte de ONG aqui, ó. Aqui, ó, Gouveia tem sido uma fonte da imprensa brasileira para críticas contra a aplicação da Lei Magnitsky Global contra Alexandre de Moraes e cônjuge. Ou seja, é o cara que o pessoal está usando aí como um guia contra a Magnitsky, e o cara me atira coisa de chumbinho perto de uma sinagoga dizendo que está caçando ratos, meu amigo. É o que eu falo para você. Eu não sei o que vai acontecer com ele, mas eu acho que é um absurdo isso daqui, um absurdo mesmo, né? E aqui, ó, aqui está falando justamente que ele foi preso. Segundo o relatório da polícia, responderam ao incidente 12 policiais da polícia à porta do templo Beth Sion. 2 seguranças do templo relataram que abordaram Gouveia após ouvirem o barulho de tiros e teria ocorrido uma breve luta corporal entre os 3. Ou seja, o cara também ainda resistiu ainda, e aí eles chamaram a polícia. Ou seja, não, o cara não foi de brincadeira. O cara tá puto, porque, de novo, porque a flotilha da liberdade deles, a flotilha da Selfie, da Greta, fez água, tá todo mundo preso, sendo deportado, como deveria mesmo. Eu acho que não, tá? Devia ser pior. Eu acho que esse pessoal da flotilha devia ficar preso lá em Israel por um tempo para aprender, né? Mas, enfim, Israel decidiu deportar todo mundo. É o que eu falo para vocês, cara, a esquerda mundial ela tá entrando em desespero, cara. As pautas todas que eram caras para ela tá perdendo porque tá perdendo corações e mentes das pessoas. Ah, Peter, mas eu vejo um monte de protesto a favor da Palestina, enormes e coisa e tal. Isso é tudo estudante de cabeça vazia, que não sabe o que está acontecendo, fazendo esses protestos de merda. Na população em geral, o apoio a esse tipo de coisa é mínimo. É que como estudante realmente não tem muito o que fazer, vai pra rua fazer protesto por qualquer coisa, acaba enchendo essas coisas aí, mas não levem isso a sério. O apoio à esquerda no mundo inteiro está caindo muito. E ainda mais, a Palestina era uma das poucas coisas que a esquerda ainda conseguia angariar, né, simpatia de algumas pessoas, porque a pessoa que não entende o que está acontecendo lá acha que é um absurdo, cai naquela lorota de que Israel invadiu a Palestina, que é uma lorota, né? Ao contrário, aquela terra ali toda é de Israel, né? Foram os árabes da Jordânia e do Egito que invadiram Israel e formaram essa entidade chamada Palestina ali, que nunca existiu de verdade. Palestina enquanto entidade política. Existia Palestina como um local, a terra, né, a região ali, né? Mas não como entidade política. A entidade política palestina é, na verdade, a Jordânia e o Egito. A Jordânia invadiu ali a região que hoje é chamada de Transjordânia, ou Cisjordânia, na verdade, a Cisjordânia ali, que é a Judéia e a Samária, e o Egito invadiu a faixa de Gaza, isso lá em 48, né? Ou seja, quem invadiu, na verdade, quem tirou terra
do Estado de Israel foram os árabes, né? Não foram os judeus que invadiram, mas o pessoal cai nessa lorota, parece muito triste, ainda bota um monte de imagens de crianças, porque Israel tá matando criancinhas e não sei o que lá. A maior parte das fotos que eles colocam é falsa, ou pegam fotos de pessoas com... Vocês viram no New York Times que botaram uma foto de um bebê com subnutrição, dizendo que é criança, né? Olha, em Gaza, os bebês estão passando fome. Pegaram uma criança que mora realmente em Gaza e que tem uma deformidade genética que faz ela ficar daquele jeito mesmo, não é falta de comida, aliás, ela recebe tratamento. Aliás, ela chegou a receber tratamento em Israel, né, no passado, hoje em dia não, ela fica só em Gaza mesmo, e ela tem uma doença genética mesmo e não é fome aquilo ali, né? Enfim, o pessoal cai nessa propaganda. Então é uma das últimas áreas em que a esquerda ainda consegue angariar simpatia, é a questão da Palestina. Até a questão ambiental, que há um tempo atrás a esquerda ainda conseguia ganhar alguma simpatia, não está conseguindo mais. E aí, se o Trump conseguir resolver esse negócio, conseguir fazer um acordo de paz, meu amigo, acabou, cara. A esquerda não tem mais nada para se apegar. Por isso que o pessoal está no desespero. Por isso que está saindo esses chefes de ONG aí dando tiro em sinagoga, né, repetindo o que se falava na Alemanha nazista, repetindo o que se falava na Segunda Guerra Mundial. Um absurdo isso aqui, uma vergonha para o Brasil essa pessoa fazer esse gesto tão abertamente antissemita ali na sinagoga, né? Espero que ele sofra todas as consequências da lei e acho que tem uma chance até dele ser expulso lá dos Estados Unidos por conta de políticas americanas contra antissemitismo, né? Tomara que seja isso que aconteça mesmo. Vai fazer um favor ao Brasil, aos Estados Unidos e até aos palestinos, porque é o que eu falo para vocês, muitos palestinos estão nessa briga, estão nesse negócio, nesse perrengue contra Israel, por forçação da imprensa estrangeira esquerdista, né? Porque justamente querem usar o caso deles, então querem que eles continuem em guerra e coisa e tal. Quanto menos esse pessoal atrapalhar, maior é a chance de ser fechado esse acordo de paz aí, que tá, assim, tem chance de sair, tá? Eu acho pouco provável, mas chance tem. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo lá de Israel, não deixem de me seguir lá no canal Mundo em Revolução também, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final.